Oi, gente, eu sou a Jéssica, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui desse canal. Hoje eu vim contar para você a minha experiência aí com esses 6 meses assinando a tag Curadoria. Eu vou falar um pouquinho de como está sendo receber essas caixinhas aqui em casa, mostrar para vocês quais são os livros que eu recebi nesses 6 meses, contar um pouquinho, uma pequena resenha de cada livro e falar para vocês qual que ficou em primeiro lugar, o segundo e assim por diante. Então vem comigo, mas antes de começar eu peço que você curta esse vídeo, ative o sininho e se inscreva aqui no canal. Assim você ajuda a crescer cada vez mais esse canal aqui que eu faço com tanto carinho. Então vamos começar aqui falando um pouco sobre Água Funda. Foi o primeiro livro que eu recebi da tag Curadoria e eu me surpreendi muito com esse livro aqui. Gente, vou confessar pra vocês que eu não conhecia, tá? Por questão de gosto mesmo, gente. Antes eu lia outros estilos de livros e agora eu me interessei bastante por esse livro aqui. Eu confesso que achei, assim, difícil a leitura desse livro. Muito. No começo é um pouco meio que você fica perdido ali. Mas do meio pro final, gente, é muito bom. Tem várias narrativas que vão sendo jogadas assim, você acaba ficando perdido, como eu falei pra vocês no começo, mas que do meio pro final elas vão se interligando e vai chegar um final assim que surpreende, pelo menos me surpreendeu. Esse livro aqui foi publicado em 1946, gente, então assim, Ruth Guimarães, né, é uma literatura brasileira que eu tive o prazer de conhecer, né, e Ruth aqui traz um narrador que a gente não sabe exatamente quem é, né? E ele vai narrando a história por meio de uma prosa bem gostosa, com o jeito que as pessoas falam mesmo desse local. Ele também faz assim uma pegada que joga uma pergunta, né, pra gente, leitor, e a gente acaba sabendo já a resposta, porque o narrador já pega e já responde. Então, assim, é bem gostosinho a forma da narrativa aqui desse livro. Além de seguir um realismo fantástico de crenças, superstições, é como se fosse também um folclore, assim por dizer, que vai sendo, a gente vai conhecendo ao decorrer que a história vai sendo contada. A primeira parte é contada por Maria Carolina, se eu não me engano. Ela é a Sinhá ali e ela tem um papel muito importante no começo dessa história. Ela casou cedo com um marido que traía muito ela e ela acabou sofrendo bastante com esses anos de casamento. Além dela ser a irmã caçula, né? Aqui a gente vai ter também a história do irmão. E conhecendo um pouquinho mais. Do fruto do casamento, né, dessa Sinhá, ela tem uma filha, né, que se chama Gertrudes. E a Sinhá, o marido dela, sofre um acidente aqui no livro e ele acaba que ela fica só com a filha dela e cuidando dessa filha. A Sinhá Carolina, por ela ser assim de importância, ter ali, né, ser dono de uma fazenda, ela quer que a filha dela se case com uma pessoa muito importante, né? Então, quando a Gertrudes, ela se apaixona pelo filho do capataz, assim a Carolina não aceita de forma alguma que isso aconteça, né? Como assim a Carolina, ela não aceita esse casamento da filha, né, com o filho do capataz da fazenda, ela acaba fugindo junto com o filho. E por causa disso, há um desenrolar assim, é uma consequência que acontece, né, que a gente vai vendo. O pai, né, do rapaz que fugiu com a Gertrudes, ele pede demissão, ele fica envergonhado com a atitude do filho e pede demissão. Só que esse capataz, ele trabalha lá naquela fazenda há muitos anos e tem uma confiança muito grande de Sinhá. Só que Sinhá acaba realmente demitindo ele, né, por causa disso, e ela acaba ficando sozinha naquela fazenda enorme ali. Por Sinhá ter sofrido tanto num casamento, ela acaba endurecendo seu coração, né? Ela se torna uma mulher muito rígida, com um coração meio que de pedra mesmo, né? Sinhá, sozinha naquela fazenda, ela precisa de outro capataz, né? E isso ela vai contratando alguns que não são muito bons e acaba não durando muito lá na fazenda, até que chega um certo homem lá naquela fazenda e Sinhá gosta e acaba contratando ele. Sinhá sozinha, sem a filha, sem o marido ali naquela fazenda, acaba se aproximando bastante desse capataz
né? E ela acaba se apaixonando, isso mesmo, gente. Ela que tanto julgou a filha, né? Que se apaixonou pelo filho do capataz, acabou se apaixonando pelo capataz, né? Esse novo, que tá trabalhando lá na fazenda dela. E ela acaba que se apaixona tanto que ela se casa com ele e resolve vender a fazenda, né? Até que, como ela é caçula, ela tem um irmão. Esse irmão puxa meio que a orelha dela ali e fala que ela meio que tá caindo no golpe, né? E ela, muito apaixonada, não vê dessa forma. Ela vende a fazenda realmente, mesmo com o aviso do seu irmão, e dá todo o dinheiro para o marido. Agora eu vou contar a segunda parte desse livro aqui. Claro que eu tô fazendo uma mini resenha, tá, gente? Tem muito mais coisas que são ditas que eu também não posso estar falando aqui, né? Até para não dar spoiler, né, gente? Mas, gente, é muito bom esse livro. O livro é a segunda geração. Aqui a fazenda já foi vendida, né? Então tudo lá vai mudar. Então o novo senhor ali daquela fazenda, que é o dono, ele contrata todo mundo ali, ele dá salário para as pessoas e ele é muito bom, diferente da Sinhá, né? Então as pessoas que trabalham para ele gostam muito dele. Aqui, em vez da Gertrudes, né, que é a filha de Sinhá Carolina, vai ser contada a história da neta do irmão de Sinhá. A gente vai ver o romance deles, né? Dessa neta com um rapaz, toda a questão da conquista, de pouquinho em pouquinho até que surge a paixão, o amor, né, e eles ficam juntos. Aqui também a gente vai ter, nessa segunda parte, uma personagem principal, assim, vamos dizer que ela não é um personagem principal, mas ela é importante nessa segunda parte, que é a Choquinha, se eu não me engano, esse é o nome. Choquinha, né? Que ela é meio que uma sem teto, né? Ela fica ali pelas ruas, recebendo ajudas dos moradores, né? E fica por ali, sem ter canto onde dormir, ela dorme nas ruas mesmo. Também aqui vai falar sobre aquelas grandes empresas que ofereciam trabalhe pouco e ganhe muito, né? Só que a verdade não era isso, né? Você ia para a empresa lá, morava ali e recebia o salário em vale, que só servia para você gastar no próprio local ali da empresa. Então, nessa parte, há uma crítica social importantíssima, né? Sobre o trabalho escravo, mesmo sendo após a escravidão. A gente tem que pensar, né? Que foi publicado em 1946. Gente, para não ficar muito longo esse vídeo, o que é que eu vou falar da minha experiência desse primeiro, né, livro? Gente, eu gostei muito, muito mesmo dele. Foi uma experiência, assim, incrível. Principalmente porque eu não conhecia, né, essa obra e eu gostei muito. Então, assim, esse aqui ficou em primeiro lugar. Até agora não saiu, né? Então, eu já li 5 livros e ele ainda não saiu do primeiro. O segundo livro que eu recebi foi Primeiro Sangue, de Amélia Nothomb. Gente, não sei se essa é a forma correta de falar o nome dela, né? Mas assim, a luva, vista. E agora eu vou falar pra vocês um pouquinho desse livro aqui. Esse livro é um romance minimalista, é quase uma novela. Conta a história de Patrick, que foi um embaixador belga e é pai da escritora. Então, assim, eu me interessei na hora, eu disse assim, nossa, pai da escritora, ela fez um livro, né, sobre ele. O livro, ou por que eu me interessei por esse livro, porque aqui atrás fala um pouquinho, né, gente, começa ele em frente a um pilotão de fuzilamento, né, e daí vai contar toda a história desse momento, só que vai contar a história até chegar esse momento. Então a gente vai acompanhar aqui a infância dele, né, a convivência com os avós, a cultura, né, de cada um ali, tanto materno quanto paterno. Também seu primeiro amor, a gente vai estar acompanhando, que também traz narrativas que são importantes, né, que são esse do Congo e a Revolta Simba. Então, se você gosta de livros com contextos históricos, isso aqui, ó, é uma boa dica. Após a independência do Congo belga em 1960, o país enfrentou instabilidade política e conflitos internos. Em agosto de 1964, os rebeldes Simba, eles sequestram 1.600 pessoas. E esses reféns, eles ficam à mercê dos rebeldes
por cerca aí dos 4 meses. A gente vai acompanhar aqui as negociações também, né, que vai tendo ao decorrer desses meses, até chegar o dia que eles ficam em frente ao pilotão de fuzilamento. Eu não vou falar mais nada, porque esse livro ele é bem curtinho, então assim, se eu falar mais coisa, gente, eu vou acabar contando o final desse livro, né, e eu não quero, eu quero que você leia, porque eu gostei bastante de saber a história de Patrick. E achei muito interessante, né, que a escritora trouxe essa obra aqui e escreveu para o pai dela, né, então eu gostei muito. Agora nós vamos para o terceiro livro que eu recebi. O terceiro livro que eu recebi foi Os Vulneráveis. Gente, olha essa capa como ela é linda. Eu até hoje acho que essa deve ser a mais bonita. Achei muito lindo esse papagaio, as cores, gostei demais. Os Vulneráveis é um romance que se passa no período do Covid-19, é algo bem recente para a gente, né? Uma senhora, um jovem e o papagaio Eureka, eles se veem presos em um apartamento de conhecidos e eles meio que são forçados a se conhecerem porque eles vão passar um tempo ali que é quando há uma alta na pandemia. A gente vai acompanhar os pensamentos, reflexões dos personagens, né? Principalmente, assim, é a pandemia, então não tem muito o que fazer, né? Tá tudo fechado. Então a gente mais vê realmente os pensamentos e reflexões que são jogados aqui nesse livro, do que mesmo acontecimentos que pode vir a acontecer com eles fora do apartamento. Então, tudo começa quando a família do papagaio Eureka viaja e deixa um jovem responsável por cuidar dele, né? Aí veio a pandemia, a família de Eureka não consegue voltar para cuidar do papagaio e o rapaz que estava no apartamento, responsável pelo papagaio, resolve ir para o interior onde está a sua família. O papagaio sozinho, sem alimentação, sem cuidados, né? A dona fica desesperada e resolve contratar uma senhora para ajudar esse papagaio a não ficar sozinho, a alimentação, né? E ter ali exercícios diários com ele. A gente vê uma amizade e um amor ali, um carinho surgindo ao decorrer que ela começa a cuidar desse papagaio. Vendo que a pandemia só prolongava, essa senhora ela resolve ceder o apartamento dela para uma médica, né, que veio ajudar no combate ao vírus, e ela pega e vai para morar com o Eureka, né, lá num apartamento. Né? Assim, como o apartamento não tinha ninguém, então ela acabou cedendo dela e levou e foi lá ficar com Eureka, né, que aí acaba fazendo uma companhia um para o outro. Quando o rapaz surge do nada, né, volta porque tá com saudade do papagaio e acaba que eles três ficam presos nesse apartamento e tendo que conhecer um ao outro, né, porque imagina só, você tá no apartamento, você já sendo uma senhora, né, um rapaz jovem e um papagaio, né, acaba que meio que não se encaixa, mas a gente vai ver que se encaixa sim e é bem interessante ver o ponto de vista de cada um dos personagens. Aqui, eu acho que o título, Os Vulneráveis, eles têm muito a ver com a questão realmente do Covid, né? A gente ficou muito vulnerável, né? Nessa época. Eu acho que hoje a gente também tem muitas sequelas desse tempo. A solidão, o medo, o luto, né, gente? Tudo que envolve a pandemia do Covid-19. Então, assim, eu gostei de acompanhar. Algumas partes eu achei um pouco arrastada, porque, querendo ou não, é a pandemia. Tudo fechado, não acontece nada. Então, aqui o livro meio que é assim, você realmente vai só lendo os pensamentos que os personagens vão meio que refletindo, sabe? Nesse apartamento. Mas eu gostei da leitura. Não conhecia essa escritora. Na verdade, nenhum desses livros aqui eu conhecia os escritores. É por isso que a minha experiência está sendo muito boa com a curadoria, porque realmente, como eu não conhecia, então está sendo uma surpresa cada caixinha que chega aqui. Fica aqui um livro para quem está procurando uma leitura reflexiva e agradável. E divertida também, gente, porque esse papagaio Eureka aqui, olha, ele é mimado, hein? Aqui eles têm um amor e um cuidado com esse papagaio, é bem divertido, assim. Então, se você gosta desse tipo de livro ou está procurando uma indicação, tá aqui um. Os Vulneráveis. Agora a gente vai para o quarto livro. Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês uns livros que eu recebi da TAG, porque eu participei de algumas campanhas solidárias, né, que a TAG estava movendo, e em
em troca das ajudas, elas estavam dando livros. Então, eu vou mostrar aqui. Mas eu ainda não li nenhum dos dois, mas posso ler um pouco a resenha para vocês saberem. Então, como eu participei de 2 campanhas, eu recebi 2 livros. O primeiro foi O Mapa de Sal e Estrelas. Esse aqui eu achei bem bonita a capa. Aqui a luva, né? A capa também é muito bonita. Ó. Ele aqui, se eu não me engano, ele foi um livro da Tag Inéditos. Eu acho que sim, gente. Olha, eu nem sabia que tinha vindo isso aqui. Bem legal. Olha por dentro como é bem bonito, né? Muito bonito. Eu não sei se esse é da Tag Inéditos, gente, mas eu acho que é porque ele não é capa dura, né? Então, não sei. Posso estar enganada? Posso, né? Mas achei bem legal. Aqui fala que Mama uma vez disse que a cidade era um mapa de todas as pessoas que viveram e morreram nela. E Baba disse que todo mapa era, na verdade, uma história. Então, gente, deve ser bem legal. E dentro, a letra é azul. Ó. Então, assim, eu ainda não li, por isso que eu não vou falar, né? Muito desse. E vou deixar aqui. E o segundo que eu recebi, que foi outra campanha que eles estavam fazendo na época, foi Aprender a Falar com as Plantas. Esse aqui é capa dura, então esse aqui provavelmente deve ter sido da Thay Curadoria. Não fala aqui, mas deve ser, porque é capa dura, né, gente? Achei essa capa belíssima e quero muito ler. Aqui atrás eu vou ler um pouquinho do que se trata, que é bem pequenininho, então dá pra ler, tá, gente? Paula é uma médica neonatologista imersa no trabalho que leva a vida sem muitos sobressaltos, até o dia em que perde o companheiro num acidente de trânsito algumas horas depois de receber a notícia de que ele tinha outra mulher. Gente, babado. Gente, babado, hein? Deve ser. Então, Paula precisa lidar com o luto dobrado, a dor da traição e o rancor. Tudo isso num apartamento repleto das plantas deixada por ele. Ah, gente, mas as plantinhas não tem culpa, né? E o rastro de uma mulher vista num hospital é o último laço com um homem que passou 15 anos ao seu lado e deixou de existir de forma súbita e bruta. Então, gente, olha, quando eu li, eu disse assim, meu pai, deve ser bom. E realmente deve ser muito bom, gente. Esse livro aqui, eu tô muito interessada em começar essa leitura. E esse aqui foi o segundo que eu recebi da campanha, né, que eles estavam fazendo na época. Esse aqui, gente, veio como mimo. Mimo dos 10 anos, se eu não me engano, foi. Nossa, é porque não fala aqui, mas é porque eu recebo. Gente, eu compro o livro e recebo, acabo que eu esqueço, mas se eu não me engano, esse livro aqui foi um mimo que veio do mês comemorando os 10 anos da TEC, né? Uma travessia por perturbações. São 20 contos, capa dura. Então, eu também não li ainda, não tive tempo, porque eu tenho tantos livros para ler. Que, assim, né, esses livros, assim, de contos, como eu não costumo ler contos, eles vão ficando um pouquinho para depois. Agora, eu vou trazer o... Ai, gente, eu perdi as contas. Esse aqui... Eu perdi as contas. Mas é o Línguas. Não. Gente, eu perdi as contas. Quantos livros eu já recebi? Deixa eu contar. 1, 2, 3... Esse é o 4? É o 4, gente. Esse é o 4 livro. Já perdi as contas. Esse aqui, que... eu vi muito anúncio dele, né? Mas como eu não sigo a tag, eu vi depois, né? Os anúncios. Ele foi divulgado, que ia ser esse daqui. Que ele acaba, gente, que ele meio que é um inédito, né? Que a autora, a Mariana Salomão, ela, se eu não me engano, recentemente ela teve o lançamento desse livro. Mas quem assinou a Thay Curadoria, além de pegar uma edição inédita, né? Que é feita só por eles, acabou lendo o primeiro, né? Antes do lançamento. E, gente, esse aqui eu já vou falar para vocês, que é o segundo livro favorito. Ai, gente, eu gostei demais dessa leitura. Acaba que, às vezes, a gente... Será que eu boto esse em primeiro lugar? Ou eu deixo o Água Funda? Não sei. Mas acabou que o Água Funda ficou em primeiro e esse aqui ficou em segundo. Nossa, gente, é muito bom esse livro. Leiam, leiam. Tanto nessa edição ou na outra que foi lançada, mas muito, muito bom.
Vai contar a história de uma família, do cultivo do tabaco, né? Vocês podem observar aqui, lá no sul do país. A gente vê, né, as dificuldades do cultivo mesmo da planta, das toxinas, da adubação, dos efeitos da própria natureza, né? Da seca, da chuva e também dos inseticidas. Eu acho que é por isso que acaba nessas cores, assim, nesse design, né? Que eu gostei muito. Gerlinda é a mãe. Ela é uma personagem forte que ela acaba cuidando de cada um. Mesmo com todas as dificuldades que a gente vai vendo aqui nesse livro, ela não se abala, ao contrário do seu marido, que é um homem frágil e um pouco covarde, né? A gente vai ver ele definhando dia após dia, nessa história aqui. A gente também vai ver a Alice, que foca bastante na beleza e muitas vezes ela acaba sendo cruel. A gente também tem a Maria, que é uma criança, então tem toda aquela inocência. Também vamos ter o Pedro, que é um bebê super obediente. E a gente também vai ver a avó aqui materna, a Elvira, que é uma mulher muito sábia e tem uma força imensa. O que eu achei interessante aqui nessa história é porque a gente vai ver realmente essa família, a questão do cultivo do tabaco, só que é contada aos olhos da árvore, acho que por isso o título, né, a árvore mais sozinha do mundo. O espelho que fica dentro da casa, as vestimentas que são usados para os inseticidas. E eu achei muito interessante, gente. Você vê aos olhos, né, desses objetos mesmo, assim, né, que vão ter na história. Eu gostei bastante. Acho que foi por isso que ele ficou em segundo lugar, porque eu achei assim... eu ainda não li nenhum livro que fosse dessa forma. Se você conhecer, por favor, comenta aqui que eu quero ler mais histórias assim. Aqui nessa história a gente também vai ver críticas sobre o cultivo do tabaco em si, porque é uma planta altamente tóxica, né? Além do cigarro, que é o produto que é gerado do tabaco, a planta em si ela é muito tóxica. Eu, pelo menos, não sabia, né? Eu não tenho convívio com ninguém que fuma, então eu nunca tinha visto por esse lado, né? Então, assim, foi muito interessante realmente essa leitura. Eu me senti muito apegada a essa história. Eu acho que foi por isso que eu terminei tão rápido. Porque a gente vai acompanhando, gente, o sofrimento mesmo, as dificuldades do plantio. Tem uma hora que a filha, né, desse casal, a Maria, ela passa mal na hora da plantação, de tanta nicotina. Então você imagina uma criança com muita nicotina no corpo e passando mal, né? Só que os pais, né, a família precisa que essa criança esteja ali na plantação, porque querendo ou não é o sustento, né, gente? É da onde eles tiram a comida, né? E as outras coisas que uma família necessita. Então, assim, tem horas que choca mesmo a leitura. Além disso, a escritora também traz as cobranças desse mercado, dessa indústria, né? Com a qualidade, a entrega, né? Os vales, os financiamentos, toda essa bola, sabe? Que fica só aumentando ao decorrer que a gente vai acompanhando aqui a história. Além de tudo isso, a gente também vai ter a filha, né, que se preocupa muito com beleza, e ela tá descobrindo o amor. Eu acho que ela tá meio ali que na pré-adolescência ou na adolescência, eu não me lembro muito bem, mas há aquele convívio, aquela relação ali com a mãe é bem difícil, bem complicada, né? Então, além de tudo isso, né, das outras coisas, a autora também aborda isso nesse livro aqui. Eu gostei muito desse livro, porque ele realmente abriu os meus olhos, né, para essa realidade que eu não conhecia, e gostei bastante das críticas que a autora ela traz aqui nesse vídeo, né, que a gente sabe que há as fiscalizações, né, que há os direitos, né, dos agricultores, tem tudo isso, só que a gente também tem o outro lado, né? Para alguns tem todas as fiscalizações, ok? Mas para outros não, né? Infelizmente. Mas foi assim, foi muito bom essa leitura, eu gostei demais. Agora a gente vai para o penúltimo. Eu já terminei essa leitura, que é Línguas, de Domenico Starnone. Não sei, gente. Oi, sobrenome difícil de falar, Jesus. Mas é esse aqui.
Ele é bem fininho, não sei se vocês... Eu acho que é o mais fino que eu recebi. E eu não conheço nada desse autor, mas pesquisando eu vi, né, que ele é bem conhecido. Não conheço outros livros dele, então essa aqui é a minha primeira experiência. Aqui vai contar a história de um menino que se apaixona por uma menina que mora à frente do prédio dele. Ele passa horas observando ela dançando, algumas brincadeiras perigosas, né? Porque ela mora num prédio. Então ele fica olhando da janela, observando mesmo ela do outro lado. Então, ao decorrer que o tempo vai passando, esse amor só vai aumentando, né? E ele, junto com seu melhor amigo, que também é apaixonado por essa menina, resolvem fazer algumas brincadeiras, alguns duelos ali para chamar a atenção dela. Só que muitas vezes esses duelos, eles se tornam perigosos. E acaba que eles vão se machucar, mas conseguem conseguir a atenção dessa garota. Até que chega um certo dia, gente, e eles não verem mais ela no apartamento, e esse jovem, né, esse menino, ele começa a ficar preocupado, né, porque ele olha para a janela e não vê mais nada, tudo apagado, as plantas ali estão mortas, né, não há cuidado ali no apartamento. E ele recebe a notícia que ela morreu. E essa notícia abala ele muito mesmo, né? Desde dele menino até ele adulto, que a gente vai acompanhar o crescimento dele aqui nesse livro. Sua avó, ela tem um papel importante aqui. Ela acaba explicando, cuidando muito dele, né, ao decorrer desse livro. E eu achei triste um pouco, porque ela se passa aqui só como realmente, assim, uma empregada, né, na casa, sempre ali só fazendo as coisas, mas o autor ele não foca muito aqui nela em relação a isso, mas a gente vê o cuidado e o carinho que ela tem pelo seu neto mesmo. Quando ele cresce, ele tá já na faculdade, já é um adulto, ele se apaixona ali, né, ele tem um relacionamento com a menina, mas só que ele não consegue esquecer essa menina da infância, né, que morreu. E esse melhor amigo dele volta para a vida dele e as três histórias vão se intercalar agora, né? E a gente vai acompanhando. Eu achei interessante o ponto que o autor traz aqui, o ponto de vista que o autor traz aqui, que é do amor de um menino, né? Da questão da infância, também a consequência, né? Ali o luto que ele sofreu e sente, né? A questão da morte da menina, que ele sente até adulto. Então, assim, eu achei interessante esse ponto de vista que ele traz aqui. Eu queria que o autor tivesse falado um pouco mais sobre a avó do menino. Acho que seria um ponto bem interessante nessa história. Mas, gente, quem sou eu, né? Quem sou eu pra dar sugestão aqui para o autor? Me surpreendeu, gente, a leitura. Então, gente, eu vou abrir a caixa de setembro, que chegou muito antes do dia. E eu disse assim, vou logo mostrar aqui, mas se você não quer saber qual é, então já pausa o vídeo, tá? Eu já abri porque a minha ansiedade não me deixa em paz até eu saber qual é o livro do mês, né? Vou colocar aqui. Sempre vem o mimo, né? O mimo tá aqui, a revista. E esse aqui, gente, a luva tá muito bonita, né? Esse livro é A Voz que Ninguém Escutou. Gente, eu acho que esse aqui é o livro mais grosso que já veio. Mais grossinho, ó. A Voz que Ninguém Escutou. Muito bonito. Capa dura. Achei muito bonito. Não li ainda, então não sei do que se trata. Mas a capa tá belíssima. É do Renan Silva, vencedor do Prêmio Kindle de Literatura 2024. Aqui atrás vem falando que a saga de uma família que, ao afirmar a própria existência, inventa também uma nova nação que responde pelo mesmo nome, Brasil. Então, assim, não fala muito, né, do que vai ter, mas tem algumas ilustrações, ó, dentro. Tá bem bonito. Gostei desse amarelo assim, bonito. Então é isso, gente. Esse aqui foi o último livro que eu recebi, agora de setembro. Eu ainda não li, então não tenho muito o que contar para vocês, né? Agora eu vou colocar aqui qual que é o primeiro e o segundo. O primeiro e o segundo vocês já sabem, que o primeiro é Água Funda, o segundo ficou A Árvore Mais Sozinha do Mundo.
O terceiro ficou primeiro, sangue. O quarto lugar ficou os vulneráveis. E o quinto lugar, línguas. Mas, claro, pode mudar, né? Porque eu ainda não li esse que eu recebi. É só para vocês saberem aí quais foram os meus favoritos. Gente, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Sentindo um pouco da experiência que é fazer parte de um clube. Eu peço que você comente aqui se você gostou do vídeo, peço que você curta, né? Se inscreva e ative o sininho. Não se esquece, tá? Isso ajuda bastante aqui o canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!